Tem alguns suplementos baratinhos. Um suplemento que eu gosto muito, que tem um efeito muito interessante, principalmente para idosos, é creatina. Creatina é baratinho. Creatina é baratinho. Mas é uma exceção, né? Um ômega 3, por exemplo, de qualidade, ele não é baratinho. Né? Mas é muito mais barato hoje do que há 3, 4 anos atrás. Alguns anos atrás, sem dúvida. Melhorou muito. Sem dúvida. E doutor Macedo, quando a gente fala de magnésio no tecido cerebral especificamente, né, que a gente é justamente o tema da nossa live, né? O cérebro realmente precisa do magnésio. Então, a gente já falou que precisa ser o magnésio L-trionato, que ele é o único que vai atravessar a barreira hematoencefálica. A gente citou também que esse magnésio L-trionato precisa estar de uma forma, né, numa molécula forte o suficiente para chegar intacto lá no tecido cerebral e só então dissociar, né? E aí eu já quero até fazer um parênteses, eu como muitas mulheres sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu já quero fazer um parênteses, que o produto que nós temos no mercado é o Magtem, né? Que é o magnésio L-trionato, na forma quelada, 100% quelada, produzido na Neurocentria, né? Lá nos Estados Unidos, e que temos todos os estudos que demonstram que ele atravessa realmente a barreira hematoencefálica e melhora significativamente as funções cognitivas. E aí, agora eu passo a palavra para você, para que a gente possa aí falar para quem está nos assistindo o que o magnésio vai fazer lá no tecido cerebral. Primeiro, reforçar essa sua colocação, que isso é muito importante. Eu lembro que, alguns anos atrás, essa questão de matéria-prima era um problema. Você tinha aí não sei como está hoje, porque eu não acompanho mais tão de perto o mercado magistral, mas alguns anos atrás você tinha uma enxurrada de produtos chineses e indianos. Sim. E que você fazia o controle de qualidade, você tem uma série de testes, e era uma coisa horrorosa. Então, assim, essa dissociação comprometida, produto vinha oxidado, aí você vai ministrar no paciente, você não vai ter o resultado. Então, isso melhorou. O Magtem é um bom exemplo, né, de um acesso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a maioria a Life Extension, a VitaCost, Anal, ela já usa, né? Já é Magtem. Já é Magtem. Já é Magtem. Os industrializados, sim. Não é? Você ter acesso a isso é sensacional, porque há pouco tempo atrás você tinha esses produtos indianos e chineses, nem todos eram ruins, mas você vivia tomando pau no controle de qualidade. Eu não sei como é que está hoje. Cada lote vinha de um jeito diferente. Um via amareladinho, um pouco amarelado, o outro claro, o outro mais... Era uma coisa muito difícil de trabalhar naquela época. Então, hoje, tendo essa tecnologia que a Life Extension usa, por exemplo, isso é um privilégio, que as pessoas não fazem ideia do privilégio que é você ter esse tipo de produto de altíssima qualidade aqui no Brasil. Com relação ao magnésio no cérebro, ele atua... O magnésio é um dos cátions mais... acho que depois do sódio e do cálcio, vem o magnésio. Primeiro é o sódio, mais importante. Se não me engano, depois vem o sódio, aliás, o cálcio, depois vem o magnésio. Mas aí, por que a gente não fala em potássio também? Por que a gente não fala em potássio, não fala em sódio, não fala em cálcio? Porque esses minerais estão abundantes no corpo. É muito difícil a pessoa ter uma hiponatremia, né? É muito difícil ter deficiência de potássio. É muito difícil. Acontece só quando tem algum problema renal ou alguma questão nesse sentido. Então, esses 3 cátions são abundantes. Geralmente, você não tem problemas com relação a ele. Mas o magnésio, não. Conforme nós falamos, a nossa alimentação é muito pobre em magnésio. Muito pobre. E aí, há comprometimentos por deficiência de magnésio. De cara, ele participa ali no fluido, ali entre as sinapses, né? Aquela fenda sináptica ali, aquilo ali tem uma necessidade de magnésio
para ter a função das ligações sinápticas. Como indutor do GABA, você falou com relação à ansiedade, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele tem a sua ação facilitada no receptor pelo magnésio. Quando você tem uma pobreza de magnésio ali no sistema nervoso central, o GABA, o ácido gama-aminobutírico, ele até está em abundância, mas ele entra no receptor, ele tem dificuldade de ligação, porque o receptor é codependente de magnésio. E uma coisa que as pessoas nem pensam, né? As células cerebrais, junto com o músculo cardíaco, são as células que mais têm mitocôndrias. É nas mitocôndrias que acontece a respiração celular. Né? Então, o ATP e ADP, então você perde o fosfato, gera energia, vira ADP, depois isso converte. Isso tudo é dependente de magnésio. De magnésio, então, exato. Quando você tem uma diminuição do magnésio, compromete você vai ter uma todo fadiga cerebral. Não, é shutdown, é shutdown. Você vai entrar em shutdown. E outro detalhe, né? A gênese das doenças crônico-degenerativas cerebrais. Se você pegar aí a verdadeira praga, que é o Alzheimer hoje é chamado de diabetes tipo 3, né? Então, você tem um problema de desenvolvimento do Alzheimer pelo abuso do açúcar, pela hiperinsulinemia, o excesso de insulina, né? Então, por isso que é chamado de diabetes tipo 3. E o que acontece lá no receptor de insulina? Quando falta magnésio, é a mesma coisa do GABA. A insulina entra no receptor, ela tem uma resistência. Né? Já tem uma resistência por excesso de açúcar e outra resistência por falta de magnésio. Então, o magnésio, ele aumenta a sensibilidade à insulina. E isso nas células cerebrais, o que vai acarretar com o passar dos anos? Claro, isso não acontece da noite para o dia, mas com o passar dos anos, o desenvolvimento do Alzheimer, que tem uma melhora expressiva com a suplementação de magnésio L-treonato, muito superior aos outros tipos de magnésio. E uma outra coisa que a gente sabe que acontece, né, doutor, é o excesso de glutamato nessas doenças neurodegenerativas, né? E a falta do magnésio também pode... Na verdade, não é que o magnésio controla o glutamato. O magnésio se liga nos receptores do glutamato e não deixa o glutamato se ligar. E, portanto, você não tem aquela agressividade, aquela excitação por conta do excesso de glutamato. Glutamato é um dos grandes problemas hoje na alimentação processada e ultraprocessada, né? Eu falo muito isso. O glutamato monossódico é um realçador de sabor de baixíssima qualidade, barato, de baixa qualidade. Você tem 3 realçadores de sabor aí clássicos, né? O açúcar misturado com sal, né? São realçadores de sabor. Coloca qualquer alimento industrializado, você vai lá, tem açúcar e tem sal. Açúcar, eles estão inventando uns nomes diferentes para ele, mas é açúcar. E glutamato monossódico, né? Que é exatamente isso. O glutamato para o nosso cérebro, pessoal, é uma bomba. É um problema, é o que você falou. Ele ocupa vários receptores, ele atua também em receptor de serotonina, em receptor de dopa, e gera uma confusão, uma bagunça no nosso... O equilíbrio cerebral é muito delicado. Então, você tem a produção ali no intestino, falando de serotonina, por exemplo. Você tem a produção de serotonina, que é codependente de magnésio também, tá? Sem magnésio, comprometimento. Né? Então, você tem ali 5-HTP, depois a serotonina, e isso compromete a função da melatonina, que é codependente de magnésio também, e aí vai atuar no receptor, o glutamato, olha o tamanho do problema que a pessoa consegue na vida dela consumindo esses alimentos processados e ultraprocessados. Então, ligação com o autismo, alguém está falando aqui, glutamato tem ligação com o autismo, tem sim. Autismo, o autismo, a TPM, né? TDAH, eu acho que também tem tudo a ver. TDAH é o mal do século agora, né? Nem fale, viu, doutor, que eu tenho 2 filhos. Nem fale. Na minha época era menino levado, agora não, agora é... Pois é, agora qualquer agitação já é diagnosticado com TDAH.
Não, e mais grave, né? A gente falando de glutamato, falando de deficiência nutricional, você tem uma série de jovens, de adolescentes, caso aqui, de pessoa próxima aqui, é diagnosticado, aí o médico passa Vivance para essa adolescente, Vivance. Quer dizer, nem faz um diagnóstico, assim, onde que eu posso atuar aqui? Né? Onde que eu posso atuar? Eu posso melhorar a dieta desse adolescente, eu posso entrar com suplemento. Será que não é deficiência de magnésio? Entrar com ômega 3 rico em ácido docosahexaenoico, né, que é o DHA, também tem bons resultados, coenzima. Você pode atuar de tantas formas, mas é mais fácil entrar com o Vivance, que é um medicamento que é uma bomba, claro. Né? Deixa a pessoa super agitada e pode gerar uma fadiga adrenal no futuro. E tá assim, né? Então, às vezes nem tem. Às vezes é uma deficiência nutricional, é uma carência de algum mineral, e aí já entra com a medicação que gera um problema. Então, é um problema sério. Ou até alimentação, né? Ou até alimentação, o próprio excesso de glutamato, os adoçantes artificiais. Sim, excesso de açúcar. O excesso de açúcar não deixa o corpo produzir os corpos cetônicos, né? O acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são fundamentais. O cérebro precisa ter essa variação energética, né? Ora usa glicose, ora usa corpos cetônicos. Isso quando é impedido. E está se falando muito disso na gênese ali do mal de Alzheimer, né? Esse excesso de açúcar, que você não tem essa variação energética, a sua mitocôndria fica viciada a só consumir açúcar, né? Ela não consegue queimar gordura. Exato. E aí compromete. Ok, exato. A gente já teve algumas perguntas aqui, doutor, e nós tivemos uma pergunta também no nosso canal, em cima de um vídeo do Magtem, perguntando sobre o uso de magnésio para quem tem problema renal. Especificamente do Magtem, né? Do magnésio L-trionato. Como nós falamos dos tropismos, né? Aí problema renal é muito amplo, né? A pessoa está querendo saber se tem algum impeditivo, né? Se tem algum impeditivo. Porque colocaram, inclusive, que o excesso de magnésio pode causar cálculo renal. Pois é, com relação a isso é interessante. Eu estava conversando até com um nefro, semana retrasada, se não me engano. É muito comum o uso de citrato nesses casos, né? O ácido cítrico, ele ajuda na redução dos cálculos. E tem um medicamento, que agora me falha o nome comercial, que ele é citrato de potássio. Citrato de potássio. Aí eu falei, só por que você não usa citrato de magnésio? Porque você vai ter dois ganhos. Primeiro, você vai ter o ganho do citrato, né, que vai ter o efeito que você está buscando, e o magnésio é fundamental para a fixação de cálcio no osso. Sem magnésio, esse cálcio acaba sendo reabsorvido ali no rim, muitas vezes de forma excessiva, e aí você gera o cálculo. Quando você ingere magnésio e ingere a K2, que também é fundamental para esse processo, você acaba diminuindo esse depósito de cálcio. Aí falou, eu vou fazer o teste, e interessante, seu raciocínio faz sentido. Ele até não me deu o resultado, não, mas tenho certeza que ele vai ter um resultado melhor. Com certeza. Agora, se a pessoa tem isso, mas aí o magnésio citrato para esses casos. Lembrando que cada magnésio, tá vendo que interessante? O citrato já tem um tropismo mais interessante para cálculo renal. Agora, com relação à insuficiência renal, eu acredito que seja essa a pergunta. Eu tenho insuficiência renal, será que eu posso tomar magnésio? Aí é sempre interessante verificar junto ao nefro. Sempre interessante verificar junto ao nefro. Porque tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa não pode com potássio, tem que ser muito bem controlado. Aí é sempre interessante, porque eu sempre brinco, sabe o que acontece? Muitas vezes não tem nada a ver, tá? Na maioria dos casos, a suplementação de magnésio é muito segura, não gera problema renal. O caso de excesso de magnésio, eu nunca vi, se alguém viu aí, eu nunca vi um caso de excesso de magnésio, até porque nós temos um depósito de magnésio nos ossos, nossos ossos reservam esse excesso de magnésio. Mas é sempre assim,
começa a fazer a suplementação, aí deu um problema que já ia dar sem a suplementação. Aí vai acusar que é a suplementação. Pois é, falei para não fazer suplementação, aí, tá vendo? Deu problema. Então, eu tenho cuidado com relação a isso. É uma suplementação muito segura, né? Nas doses, evidentemente, que nós praticamos. Mas é muito segura, gera muito mais benefício que malefício. Eu nunca vi ninguém com problemas de excesso de magnésio, problema renal, seja que problema for. Conforme eu falei, a reserva, vai para a reserva, né, que é os ossos. Sim. Tem algumas perguntas aqui também, doutor, sobre o sono, né? O magnésio aí atuando no sono. Importante isso, viu? Porque tá um problema sério essa questão de insônia. O magnésio, ele atua em duas frentes principais. Como ele participa em mais de 300 reações, ele atua em várias frentes. Mas essas duas frentes são principais. Primeiro, como um agonista do GABA, né, o ácido gama-aminobutírico. Então, tem muita gente que faz suplementação de GABA, suplementa GABA. E aí você tem dois problemas. O GABA tem dificuldade de atravessar a barreira hematocefálica, ele não atravessa, muito pouco. E segundo, não adianta você suplementar GABA se o problema está no receptor. Então, o receptor, ele é codependente de magnésio. Você precisa melhorar o receptor. E aí é sempre interessante, profissionais de saúde que porventura estejam nos escutando aqui, atuar com blends, né? Você usar outros indutores do GABA junto ali na formulação. A L-teanina tem um efeito muito interessante como indutor do GABA. A L-teanina, a taurina também tem essa propriedade. A gente, inclusive, indica, né, a L-taurina e a teanina junto com o Magtem. A gente tem uma sugestão de fórmula assim. Pois é, porque exatamente por essa indução do GABA. E atua também na síntese ali da melatonina. Então, a melatonina, se você tiver deficiência de magnésio, todo aquele ciclo, e começa lá no intestino, né, quando você ingere o triptofano lá no intestino, e aí lá no intestino ele é convertido em serotonina, e depois, aliás, 5-hidroxiprofano primeiro, depois serotonina, e depois ele vai para a cascata, aí converte serotonina, melatonina, e aí você tem a indução do sono, e também aquele sono mais profundo durante o dia devido à melatonina. Então, você tem, fala o relaxamento dos vasos que ele causa, né? O magnésio tem essa propriedade também. Ele causa um relaxamento dos vasos sanguíneos, isso ajuda a pessoa a relaxar. Muito interessante, porque lá no meu programa de emagrecimento, que eu tenho lá no meu canal, eu indico alguns suplementos. Então, a pessoa emagrece, ela perde peso, e ela começa a suplementar, entre outras coisas, com magnésio. E, de repente, ela começa a ter queda de pressão, a baixa pressão. Aí manda mensagem para mim, eu falo assim, mas você tomava antipertensivo? Toma antipertensivo? Tomo. Então, você vai ter que procurar seu médico, porque ou você vai ter que diminuir a dose, ou vai ter que suspender a medicação, porque a sua hipertensão acabou. Está controlada. Perdeu peso, entrou com magnésio, que é um relaxante, relaxa os vasos, reduz a pressão. Muitos param de tomar antipertensivo. Muito interessante, muitos casos assim. Tem uma pergunta aqui, doutor, falando sobre o uso de pregabalina. Se pode incluir magnésio? É aquela velha história que eu falei um pouquinho antes aqui, né? Quando está com tratamento, a pessoa está fazendo um tratamento com medicamento A ou medicamento B, doença crônica, seja a questão que for. Eu sempre recomendo conversar com o profissional, porque às vezes consulta um ortomolecular, o ortomolecular passa. Eu sempre falo assim, está com problema renal, ou está tratando alguma questão neurológica, alguma questão, conversa, porque senão cada médico sai prescrevendo uma coisa e primeiro, pode acabar comprometendo o tratamento e pode acontecer esse caso que eu falei com você. Às vezes a pessoa tem um sintoma, uma outra questão que não tem nada a ver com a suplementação, e eu já aprendi isso. O ponto fraco é a suplementação. Ela sempre vai ser a culpada. Sempre. Às vezes a pessoa tomou um outro medicamento para gripe, ou um calmantezinho para dormir, e aí dá problema. E não foi isso. Não foi? Aí vai falar, não, pois não foi. Que é magnésio. Foi o magnésio, falei para usar. Então,
eu tenho muito cuidado com relação a isso. Sempre eu falo, converse. Câncer, eu recebo muito isso. Estou fazendo tratamento de câncer, suplementação de vitamina C. Não tem problema nenhum com relação a câncer. Mas conversa com o oncologista, conversa, porque qualquer problema que der, eu tenho certeza que vai falar. Vai cair nas costas do coitado do suplemento. Eu já tenho essa experiência, eu já sei como é que é. Doutor Moacir, tem uma colocação aqui bastante interessante. Já temos um estoque de magnésio no tecido ósseo e uma regulação de reabsorção pelo paratormônio. Por que justifica a suplementação? Nesse sentido, não faltaria no cérebro. Gostaria de saber, por favor. Primeiro que a reserva tem que ver como é que tá, né? A reserva porque o nosso corpo, ele entra em homeostasia, ele está sempre em homeostasia, né? É um equilíbrio. Então, quando você tem... Isso nós observamos muito com relação à suplementação, a deficiências, né? Que o corpo prioriza certas ações de sobrevivência. Então, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10 não, suplementação de paciente com estatina, que você inibe o colesterol e você inibe a via do mevalonato, seus níveis de coenzima caem e tal. Começa a dar impotência, não é raro isso acontecer, impotência sexual. E aí você tem o colesterol comprometido, coenzima comprometida, e aí a pessoa começa a ter falhas de memória, dores musculares com relação à falta de coenzima. Você tem coenzima, ela não falta, mas o corpo vai priorizar aquilo que é sobrevivência. Então, você fazer sexo não é sobrevivência. Isso aí pode ser deixado de lado. O corpo precisa, o cérebro precisa funcionar, as suas mitocôndrias precisam fazer a respiração celular, que é dependente de coenzima. E não é diferente com o magnésio. Eu tenho uma reserva óssea. Mas que reserva é essa? Quer dizer, a pessoa está com osteoporose? Já é um indício, osteoporose. Tem muita gente tomando cálcio para osteoporose, é muito curioso. Está com osteoporose, toma cálcio. Não adianta nada, tá? Não adianta esse cálcio nada. Vai para as artérias, esse cálcio que você está tomando. Então, sem magnésio, ele não fixa no osso. Então, se você está com osteoporose, já é um indício que você está com deficiência de magnésio e também de vitamina K2 e de vitamina D, né? Esse triunvirato é importante. Então, realmente, o corpo tem uma homeostasia. É aquilo que nós falamos no início. Quando a nossa dieta está ok com o magnésio, esse fluxo trabalha bem. Não é necessário fazer suplementação. Mas o que está acontecendo hoje? A comida é fast food. É congelada. É que vem lá a lasanha congelada. Aí você pega as frutas que nós comemos, não sei a sua época, mas na minha época as frutas eram pequenininhas, pouco doces e cheia de bicho. Hoje não, hoje tem fruta o ano inteiro, enorme, cheia de açúcar. Morango o ano inteiro, é um absurdo. Nunca vi um morangão desse tamanho o ano inteiro. E menos nutrientes, mais açúcar, menos nutrientes. Então, todo esse estilo de vida ocidental, da década de 90 para cá, principalmente, comprometeu muito os nutrientes. Então, realmente, é uma reserva de magnésio, mas tem que ver, e isso é muito interessante, porque tem muita gente que dosa magnésio no sangue, né? O médico, eu acho que eu preciso tomar magnésio, o médico vai lá, deixa eu ver seu sangue, vamos ver quanto tem de magnésio. Dá normal. Sempre vai dar normal, pessoal. Sempre vai dar normal, porque o estoque de magnésio é nos tecidos, principalmente nos ossos, né? E nos tecidos. Então, a dosagem de magnésio só vai dar baixo se você tiver com um problema renal severo. Não tem nada a ver com dosagem de magnésio. Então, é uma suplementação que eu considero tão segura, e ela é sabidamente deficitária, que nas doses que nós orientamos, teria um problema você fazer suplementação de magnésio. E eu vou te falar, os resultados aparecem em poucas semanas. Pouquíssimas semanas. Incrível. Para o Magtem, doutor, a gente tem diversos estudos, né? Mas é claro que a maioria dos estudos que a Neurocentria fez são estudos utilizando voluntários acima de 60 anos, já com doenças neurodegenerativas. Só que depois de todo esse nosso bate-papo aí, né, de que a gente precisa suplementar desde cedo,
Pensando a partir dos 30 anos, quais dosagens você sugere?